A nação Comanche foi uma das mais poderosas da América do Norte e, com certeza, uma das mais guerreiras. Ao longo de sua história, eles lutaram contra vários inimigos e somente foram derrotados no final do século XIX. Os Comanches começaram como caçadores e coletores nômades e por isso não constituíam assentamentos permanentes. Também não eram exímios lutadores e tampouco guerreiros. Porém, sua história mudou no final do século XVII, quando os Comanches adquiriram cavalos pela primeira vez através dos colonizadores espanhóis. Eles conseguiram dominar estes animais como nenhuma outra tribo havia feito antes. Ao longo do século XVIII, eles se transformaram em um verdadeiro império, com grandes guerreiros especialistas no combate montado e que tinham prazer por guerrear. Por outro lado, eles não desenvolveram uma estrutura religiosa organizada e nem tampouco qualquer outro movimento artístico ou fabril. Eles possuíam chefes de guerra e de paz. As crianças aprendiam a cavalgar e a guerrear desde muito cedo. Eram uma tribo focada quase que somente em batalhar. Eles eram os espartanos da América. Neste período, eles travavam batalhas com todos aqueles que entravam em contato e geralmente venciam. Podemos atribuir o seu sucesso nas batalhas ao seu alto nível de brutalidade, pois não costumavam ter piedade e nem deixar prisioneiros, mesmo que estes se rendessem. Esta nação já vivia em guerra muito antes da presença dos atuais americanos, contra os quais lutaram ferozmente. Para se ter uma ideia, eles exterminaram com diversas tribos locais e também com grandes tribos da temida nação Apache, que tiveram que pedir auxílio até mesmo para os espanhóis, sem falar dos danos causados aos Pawnees, Osages, Blackfeet, Kiowas e Tonkawas, que foram expulsos de suas terras e tiveram centenas de baixas nas mãos dos Comanches. Em 1750, eles tinham o controle total das planícies e outras nações indígenas respeitavam as suas fronteiras. Seu território era chamado de Comancheria, que crescia em uma velocidade surpreendente após transformarem a sua sociedade em uma máquina ambulante de guerra. Pelos próximos 150 anos, os Comanches continuariam a expulsar tribos rivais e conquistar cada vez mais territórios. No passado, chegaram até mesmo negociar armas e munições com mercadores americanos. Porém, quando estes começaram a se aventurar pelo oeste, eles se depararam com a Comancheria em 1820, e com a crescente chegada de colonos em suas terras, os dois inevitavelmente tornaram-se inimigos. Os Comanches controlavam cerca de 400 mil quilômetros quadrados, terras que hoje se encontram nos estados do Novo México, Colorado, Kansas, Oklahoma e Texas. Nesta altura, eles também possuíam vassalos de outras 20 tribos que reconheciam a supremacia do seu poder. Eles possuíam um império, pois conquistaram terras, absorveram etnias e culturas, impuseram suas políticas militares e negociaram como uma unidade. Mesmo assim, internamente, eles eram divididos em cerca de 12 grupos que frequentemente lutavam entre si. Eles eram mais poderosos que muitos impérios europeus que viveram na mesma época e por isso se tornaram uma pedra no sapato para espanhóis, franceses e americanos que buscavam a colonização da América. Os Comanches travaram uma guerra contra o Texas por quase 40 anos. Os famosos Texas Rangers foram criados, em parte, para defender os colonos contra os ataques Comanches e travavam uma guerra total contra os nativos. Por décadas, eles pereceram nas mãos dos Comanches, que se expandiam cada vez mais, até que o presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant,
fez da derrota dos Comanches a sua prioridade, que conseguiu atingir no final da década de 1870. Agora, voltando um pouco no tempo, uma criança de 9 anos, chamada Cynthia Ann Parker, branca, filha de colonos americanos, foi sequestrada por invasores Comanches em 1836. Ela acabou se casando com um nativo Comanche e tendo um filho em 1852, o qual se chamou Quanah Parker. Na época em que Quanah Parker era adulto, a nação Comanche já estava em seus últimos dias, porém, ele estaria destinado a ser o seu último grande líder. Mesmo muito jovem, Quanah liderou diversos ataques violentos contra as forças americanas em 1871. No ano de 1874, Quanah reuniu 300 Comanches e lançou seu ataque final aos Estados Unidos, que tentavam invadir a Comancheria. O cerco durou 5 dias e terminou com a vitória dos Comanches, que continuariam a atacar e massacrar os americanos. Por outro lado, o exército americano retaliava, queimando seus suprimentos, matando seus cavalos e exterminando os bisões, a principal fonte alimentícia destes índios. Também podemos citar o fato de que os índios, quanto mais mantinham contato com o homem branco, mais eram tomados por doenças, como a varíola e a cólera. Com o tempo, isso acabou quebrando a espinha dorsal da nação Comanche, que acabou se rendendo, concordando então a se mudarem para uma reserva em Oklahoma. Quanah provou ser um líder em tempos de paz, pois passou o resto de seus dias buscando junto aos americanos os melhores interesses e benefícios para o seu povo. No início do século XXI, ainda existiam, nos Estados Unidos, cerca de 10 mil índios Comanches.